Capítulo 16. Mais, depressa, depressa. A questão decisiva para o Ocidente é sua capacidade de dirigir e disciplinar o capitalismo com uma ética suficientemente forte. Na verdade, eu não creio que o Ocidente consiga isso. Quando o economista de Singapura, a quem mencionei no começo do capítulo 7, fez essa rude avaliação alguns anos atrás, um arrepio de surpresa passou pela sala. Não havia quaisquer talvez e se acadêmicos em sua fala. Aqui estava um economista que falava sem rodeios, de um modo que teria trazido deleite a Harry Truman. Tal desafio deixa desconfortáveis muitos ocidentais. Mais um ataque chato ao nosso materialismo? Mas a inquietação é estranha porque a crítica não é nova e é de origem cristã. Forma a chamada tese do coveiro, a noção de que o capitalismo pode minar a si mesmo por seu sucesso. A ideia teve má fama em função de sua associação com Karl Marx. O que a burguesia produz acima de tudo são os seus próprios coveiros. Mas na história cristã fazia parte-chave da análise puritana antes de Marx assumi-la. Nos Estados Unidos do século XVIII, por exemplo, Coromater admoestou que, se não houvesse vigilância, um senso de chamado traria maior prosperidade, com o resultado da prosperidade destruir o senso de chamado. Em nossa própria geração, um distinto professor da Universidade de Harvard chamou a atenção para a contradição cultural do capitalismo. Originalmente, disse ele, a ameaça do impulso econômico irrestrito era mantida na linha pela ética protestante. As pessoas trabalhavam em resposta a seu chamado. Mas agora, dissolvida essa ética, incluindo suas atitudes morais para com o trabalho duro e a poupança, só resta o hedonismo. O maior engenho na destruição da ética protestante foi a invenção do plano de prestação ou crédito instantâneo, escreveu ele. Antes, as pessoas tinham de poupar a fim de comprar, mas com cartão de crédito pode-se dar ao luxo de gratificação instantânea. Outro estudioso disse simplesmente: o capitalismo, tendo vencido todos os desafios, tal como o socialismo, agora enfrenta o maior dos desafios, a si mesmo, porque devora as próprias virtudes de que precisa para vicejar. Em suma, o comentário de Singapura é acurado. Após o colapso do comunismo, devido às suas próprias contradições internas, o triunfo do capitalismo não pode ser negado com base no mercado, mas tem muito menos garantias com base espiritual, moral e social. Será que há alguma crença ou ética suficientemente forte para abarcar o capitalismo? Dinheiro é uma questão espiritual. O que este desafio tem a ver com o chamado? A resposta é tudo. As questões da economia global revelam as questões de nossos corações humanos projetados sobre a tela do mundo. Portanto, nós enfrentamos mais um aspecto da verdade do chamado. O chamado, embora tenha desempenhado papel-chave no surgimento do capitalismo moderno, é uma das poucas verdades capazes de dirigir e de restringi-lo agora. A tarefa de dirigir e restringir o poder explosivo do capitalismo é assustadora. Em seu cerne está uma questão inevitável. Ninguém pode dominar o dinheiro sem que tenha dominado o significado do dinheiro. Isso, por sua vez, nos leva a remover dois mitos modernos que formam empecilhos para o entendimento do dinheiro. Um é o mito de que fazer dinheiro é mais importante do que o significado do dinheiro, como milhares de vendedores, programas econômicos e seminários anunciam hoje. O outro é o mito de que o dinheiro é simplesmente neutro,
apenas um meio de câmbio. Como declarou um bilionário texano, dinheiro não é nada, é só algo para tornar conveniente a contabilidade. A verdade é que o dinheiro é muito mais que uma questão monetária. Foi e é uma questão espiritual. Tentar resolver o problema do dinheiro mexendo com a economia ou por mudar totalmente o sistema monetário sempre resultará em fracasso. O dinheiro é dinheiro, não importa se existe em mercado livre ou no mercado centralizado, e deve ser entendido como tal. De maneira óbvia, levamos o dinheiro demasiadamente a sério nos dias atuais. Mas, de modo menos óbvio, nós o fazemos porque não levamos o dinheiro suficientemente a sério, não a ponto de entendê-lo. No centro do significado do dinheiro estão numerosas perguntas, tais como: por que há um problema? É significativo que o domínio do dinheiro na sociedade moderna coincida com o desaparecimento do pensamento moderno sobre a questão da avareza, a visão mais radical do porquê o dinheiro é um problema. Através da história, o problema mais universalmente reconhecido do dinheiro era que sua procura é insaciável. Enquanto procuramos dinheiro e possessões, notam os observadores, a busca se torna em desejo jamais satisfeito que alimenta a avareza, descrita na Bíblia como a vaidade de correr atrás do vento, e pelos modernos como um vício. A própria palavra hebraica para dinheiro, kesef, vem de um verbo que significa desejar ou almejar alguma coisa. Esta ênfase é importante porque a avareza muitas vezes é confundida com guardar dinheiro, como Ebenezer Scrooge, personagem de Charles Dickens que, apesar de rico, era tão pão duro que vivia miseravelmente sem a mínima compaixão pelos mais pobres. Tio Patinhas, de Disney, é uma versão mais leve de Scrooge. Nota do tradutor. Tradicionalmente, tem sido descrito melhor como uma forma de sede espiritual que nunca pode se saciar. Essa incapacidade toca em duas áreas: obter o que não temos e agarrá-lo sem abrir mão do que temos. Segundo, é comum ligar a busca insaciável por dinheiro a uma perigosa estreiteza, o estreitamento de uma devoção mesquinha ao alvo de fazer dinheiro. A maioria das pessoas sonha em ser ricas porque pensa em tudo que poderia fazer com o dinheiro e assim se distrair e impedir o cumprimento de seu sonho. Mas as pessoas, na busca mais acirrada de dinheiro, só pensam em fazer dinheiro. Um dos biógrafos de Henry Ford, por exemplo, descreveu isso como uma espécie de dínamo humano feito para funcionar propositadamente em um único trilho. Terceiro, a insaciabilidade sempre foi vista como sinal de outras necessidades, de poder, proteção, aprovação e assim em diante. Howard Hughes, por exemplo, tinha uma necessidade extraordinária de possuir as pessoas e os lugares. Ele contratou um homem para passar meses numa suíte de hotel esperando por um telefonema que nunca chegou, e mantinha pelo menos 5 estrelas de cinema em mansões diferentes, com cargos, motoristas, guardas e contas em restaurantes. E, embora ele nunca as visitasse, contratou detetives particulares para vigiá-las a fim de garantir que ninguém mais as visitasse. Quarto, a insaciabilidade é muitas vezes ligada ao ser consumido. Os indivíduos e as sociedades que se dedicam ao dinheiro logo são devorados por ele. Ou, conforme a Bíblia repete, tornamo-nos aquilo que adoramos. O dinheiro parece quase literalmente devorar as pessoas, sugando a seiva de sua vitalidade e fazendo murchar a sua espontaneidade, generosidade e alegria. As descrições variam. Diziam de Andrew Mellon que ele era um traço e uma sombra de um homem. Howard Hughes foi descrito como que parecendo o irmão de uma bruxa. Um tema que se repete
é a evaporação dos sucos de vida nos muito ricos e a incapacidade de obter prazer nos frutos de suas fortunas. Quinto e mais importante, o problema da insaciedade dá um impulso para o outro grande problema que acompanha o dinheiro, a comodificação. Essa palavra um tanto complicada descreve o processo pelo qual o dinheiro assume lugar tão dominante na sociedade que tudo e todos é visto e tratado como uma comodidade a ser comprada ou vendida. O termo pode ser inventado, mas o problema, como mostra a antiga lenda grega do rei Midas, é antigo. Entre exemplos notórios de comodificação estão os vendilhões do templo judaico e a venda de indulgências papais por Johann Tetzel na era medieval. A acusação de comodificação não é uma crítica do mercado em si. Comprar, vender, mercadoria e mercado são todos legítimos em seus devidos lugares. Mas nem tudo pode ou deve ser vendido com preço de mercado. A linha traçada entre vende-se e não se vende é uma indicação importantíssima dos valores de uma nação ou um grupo. O sinal de uma sociedade justa é o nível e número de coisas reconhecidamente sem preço, sem estar entre os valores do mercado, apreciadas por si mesmas e não pelas recompensas extrínsecas, especialmente financeiras. Como disse Tertuliano, um dos pais da Igreja, não existe nenhuma espécie de compra e venda nas coisas de Deus. Embora tenhamos nosso baú de tesouros, ele não é composto de dinheiro como se fosse uma religião que tivesse seu preço. Chesterton escreveu que a principal heresia dos capitalistas vulgares era a falsidade fundamental de que as coisas não são feitas para serem usadas, mas para serem vendidas. Em nossos dias, dizem que, seguindo o colapso do totalitarismo soviético, o maior perigo ocidental é o totalitarismo do mercado, ou imperialismo econômico. No que economista economiza? Pergunta-se. A resposta é amor. Num sistema de mercado que opera estritamente sobre lucros e perdas, uma sociedade passa a viver com menos amor que sob qualquer outro sistema. A sociedade comodificante economiza no amor. A lição geral da insaciedade é que o dinheiro sozinho não compra as coisas mais profundas que desejamos. O dinheiro jamais compra o amor, ou a eternidade, ou Deus. É o meio errado, a estrada errada, a busca errada. É por esta razão que a ânsia por dinheiro é pura vaidade. Nada a ganhar é a lição final da insaciabilidade. Contudo, a procura continua. Continuamos subindo o alvo. O horizonte vai se afastando à medida que nos aproximamos. Ainda não paramos, como admitiu a esposa de Sam Walton. Eu ficava dizendo, Sam, estamos ganhando bem. Por que continuar? Para que expandir mais? As lojas estão ficando cada vez mais longe. Depois da 17ª loja, porém, percebi que não haveria como parar. Quando perguntaram a John Rockefeller, Senhor, quanto dinheiro era necessário para deixar um homem feliz? Ele deu sua resposta imortal. Só um pouco mais. Sempre vai além do próximo horizonte, depois que galgamos a próxima montanha. É sempre amanhã. Tudo em nossa cabeça. O desejo insaciável está, é claro, em nossa cabeça. Age como Plutarco disse, como uma lombriga. O artista Delacroix certa vez pediu a James Rothschild, da grande família banqueira, para posar para uma pintura de um mendigo, já que ele tinha exatamente a expressão faminta certa para isso. Rothschild, que era amigo do artista, concordou e apareceu no dia seguinte vestido de acordo com roupas esfarrapadas. A farsa foi tão convincente que um transeunte deu-lhe esmola. Semelhantemente,
o amigo de um bilionário dono de petróleo no Texas, comentou dele: não importa quanto dinheiro ele tinha, era sempre pobre em sua própria cabeça. Muitas pessoas reconhecem o problema em teoria. Andrew Carnegie escreveu este famoso memorando em 1868 e enfiou-o numa gaveta. O homem precisa de um ídolo. Juntar riquezas é uma das piores espécies de idolatria. Nenhum ídolo é mais degradante que o ídolo de dinheiro. Mas, em 1905, o presidente dos Estados Unidos escreveu com relutância sobre o próprio Carnegie. Tenho tentado gostar de Carnegie, mas é bastante difícil. Não existe tipo de homem que me aborrece mais do que alguém que faça um Deus do mero ganhar dinheiro. O biógrafo de Carnegie observou que, assim como Napoleão conduziu seus soldados fazendo uso do ditado de que todo soldado tinha um bastão de marechal dentro de sua sacola, assim Carnegie ensinou os seus empregados a acreditar que todo trabalhador levava em sua marmita uma parceria com o dono. Mas depois veio a insaciabilidade e a inquietação. Carnegie oferecia recompensas e a promessa de um prêmio brilhante no final, mas em palavras que são um assombroso paralelo real à história fictícia de Tolstói. De quanta terra um homem precisa? Era sempre mais, mais depressa, mais depressa. A corrida continuava e as perdas eram pesadas, mas ainda assim eles corriam, com Carnegie alternando entre torcer por eles e amaldiçoá-los. Essas observações de gente insaciável devem fazer-nos parar. Desde os gregos e romanos até muitos povos modernos tem reinado uma simples piedade. A ideia de que possamos resolver o problema do dinheiro através da distinção entre necessidades e excesso, entre o que preciso e luxos. Carnegie, por exemplo, dizia que a filantropia era o negócio de administrar riquezas que sobram. Mas o que dizer quando não conseguimos resolver qual é o saldo? O que dizer se os luxos de uma pessoa são as necessidades de outra? Não é possível sempre racionalizar o quanto é o bastante? Jesus deu uma resposta muito diferente e muito mais realista. O problema é que o dinheiro consegue assumir um lugar desordenado em nossas vidas até que se torne em força pessoal, como de um Deus que nos domine, Mamon. O uso que Jesus fez do termo Mamon, aramaico para riquezas, é singular. Ele deu força e precisão que a palavra nunca antes tivera. Geralmente, Jesus não personalizava as coisas, quanto mais as deificava. Nem os judeus, nem os pagãos vizinhos conheciam um Deus com esse nome. Mas o que Jesus disse ao falar de Mamon é que o dinheiro é um poder. Não num sentido vago, como no poder das palavras. O dinheiro é um poder no sentido que é um agente ativo, com poder espiritual decisivo e nunca é neutro. É um poder antes que o utilizemos, não simplesmente à medida que o utilizamos ou quando o utilizamos mal. Como tal, Mamon é um rival autêntico de Deus. A exigência bíblica se repete e nos confronta. Não adorarás as obras de tuas mãos. Jesus desafiou seus ouvintes a escolher entre um e o outro Senhor, Deus ou Mamon. Servimos a Deus e usamos o dinheiro, ou servimos o dinheiro e usamos a Deus. No final, seguimos a quem amamos mais intensamente até o seu destino natural, eternidade ou morte. Porque onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Antes de invocar o chamado para resistir a Mamon, devemos enfrentar uma dura verdade. Conforme mencionamos antes sobre Coron Mather, ele destacou que o chamado já antes foi solapado pela prosperidade.
A tarefa não será fácil, e quanto de maior sucesso o chamado, mais vulnerável será a sua tendência de diminuir a si mesmo. Mather escreveu em Magnalia Christi Americana: a religião gerou a prosperidade e a filha destruiu a mãe. Noutras palavras, houve um desvio desastroso entre os primeiros puritanos, cujo chamado deu-lhes vantagem de sucesso porque os tornou diligentes no mundo, embora mortos para ele, e os puritanos mais recentes, de quem se dizia: eles vieram para fazer o bem e acabaram se dando bens. A crassa heresia da doutrina de prosperidade e do evangelho de saúde e fortuna é o filho bastardo do chamado corrompido. Um século após Coram Mater e 2 séculos depois de seu avô, John Coram, Alexis de Tocqueville escreveu sobre pregadores que ouviu em suas viagens pela América. Muitas vezes é difícil saber de seus discursos se o objeto principal da religião é adquirir felicidade eterna no outro mundo ou prosperidade neste aqui. Certamente não existe verdade mais possível de ser manipulada do que o chamado quando este é corrompido. Mas também é certo que nenhuma verdade é mais potente do que o chamado quando este é reformado. A verdade do chamado fala a uma cultura saturada por dinheiro, dominada pelo mercado, em 2 pontos essenciais. Primeiro, o chamado significa que para o seguidor de Cristo existe uma autoridade decisiva, imediata a cada momento, acima do dinheiro e do mercado. A escolha entre senhores foi feita. Há um só Deus, não há Deus senão o Senhor Deus. E não há descanso para qualquer cujo Deus seja qualquer coisa que não Deus. A resposta a Mamon, de uma vez por todas e sem reservas, é não. Segundo, e de forma mais prática, o chamado introduz na sociedade um estilo diferente de operação que contradiz diretamente a mentalidade do mercado. Nós fazemos o que fazemos na vida porque fomos chamados para isso e não porque somos pagos para isso. Debaixo de Mamon e seu totalitarismo de mercado, os princípios, hábitos e a forma de ver a economia comercial reinam supremos e cobrem toda a vida com um congelamento ártico. Não somente produtos, como também ideias e pessoas são compradas e vendidas. Tudo é comercializado. Trabalho, política, esporte, lazer, arte, educação, relacionamentos, religião, nada e ninguém possui imunidade por ser intocável. A motivação fulcral da humanidade, dizem eles, é o cálculo racional de como maximizar nossos melhores interesses. Ironicamente, um mercado livre não cria uma sociedade tão livre quanto muitos pensam, pois a constante colocação de preço e cobrança de tudo age como uma série de pedágios que bloqueiam o livre tráfego de ideias e relacionamentos. Igualmente irônico é que acabamos não tendo condições financeiras para adquirir aquilo que mais desejamos, relacionamentos profundos, porque se tempo é dinheiro e as pessoas tomam nosso tempo, então os custos da oportunidade dos relacionamentos, o lucro que teríamos se estivéssemos fazendo outra coisa, será proibitivo e as amizades íntimas serão poucas. Gastar tempo com os amigos custa caro. Poderíamos investi-lo melhor em outra coisa. O espírito do chamado contradiz esse espírito de comércio, fazendo buracos no gelo. Assim existem, se quiser, 2 economias: a economia do chamado, como também a economia comercial. E para os seguidores de Cristo, a primeira, não a última, reina suprema. Contrário ao caminho do comércio, o chamado significa que a vida é vivida por amor de Deus ou por seu próprio valor diante de Deus. A satisfação intrínseca
tem mais peso do que as recompensas externas, tais como pagamento, promoções e reconhecimento. Neste sentido, o chamado nos ajuda a produzir o antigo ideal do amador. Há muitas coisas que fazemos, não para lucro, mas pelo puro amor de fazê-las. Se estamos fazendo isso por nós mesmos ou por amor de outras pessoas, somos felizes porque estamos realizando isso, ainda que ninguém nos veja e ninguém nos pague por isso. Fazemo-lo gratis pro Deo, de graça e para Deus, como diziam as gerações passadas. David Lean, diretor cinematográfico, criador de épicos tais como A Ponte do Rio Kwai e Lawrence da Arábia, costumava dizer que essa era a diferença entre diretores e produtores. Como diretor e não produtor, ele disse: tenho de fazê-lo, está no meu sangue. Os produtores que ele conhecia estavam simplesmente atrás do dinheiro. Quase todo dia eu agradeço a Deus por estar fazendo o que faço, e aposto que nenhuma daquelas pessoas agradece a Deus por estarem fazendo o que elas fazem. O romancista Joseph Conrad escreveu: o artista apela para aquela parte de nosso ser, que é um dom e não uma aquisição, e assim perdura permanentemente. As obras de arte, como muitas das melhores coisas da vida, podem ser produtos tanto do chamado quanto do comércio, mas somente as primeiras são essenciais. Uma obra de arte pode ser vendida no mercado ou pode sobreviver sem o mercado, mas não deve ser reduzida meramente a uma comodidade. Sem o dom e a inspiração provenientes do chamado, não é arte verdadeira. Tais implicações do chamado devem ser trabalhadas e trazidas de volta à nossa vida e nossa sociedade. Desta forma, todo mundo, em todo lugar e em tudo, viverá a vida para Deus e negará decisivamente a Mamon, diminuindo o dinheiro para seu tamanho real, como meio de câmbio, e não como um ídolo. Você permite que o dinheiro domine as suas prioridades, avaliações, seus relacionamentos e seu tempo? Você deixa que a sociedade consumista determine o que você quer? Ou faz o que quer fazer, acima de tudo, por amor a Deus e por prazer em fazê-lo? Está tão livre de ansiedade quanto ao dinheiro que dá livremente aos que são necessitados? Ouça Jesus de Nazaré, atenda o seu chamado.